Continuando ainda a falar sobre a Bíblia, nós já falamos sobre a sua estrutura e também as suas divisões. Porém, eu quero falar agora sobre as línguas originais. Por mais que você tenha na sua mão a sua Bíblia escrita em português, como essa minha aqui, mas todavia a Bíblia não foi escrita em português. Não. Você pode ver que às vezes você pega a Bíblia, por exemplo, essa que eu estou aqui nas mãos, ela é a RC, ou seja, Almeida, Revista e Corrigida. Eu tenho também a King James, a minha versão é de 1611. Tem a NTLH e outras traduções. Por mais que falam a mesma coisa, você vê que tem algumas leituras diferentes. Por quê? Porque é uma tradução. Eu lembro-me quando eu estudava, e ainda no ensino médio, porque eu ainda estudo, né? Mas hoje eu faço faculdade. Mas quando eu estudava, a professora de inglês, ela dava para nós um texto em inglês e dava para nós também um dicionário. E o dicionário para cada um fazer a sua tradução do texto de inglês para o português. Você vê que o texto que a professora dava era o mesmo, o dicionário também era o mesmo, mas devido à riqueza da nossa língua portuguesa, os alunos da mesma classe não usavam as mesmas palavras, porém o sentido era o mesmo. Então, por isso que a Bíblia tem essas várias traduções, porque em levando em consideração a riqueza da língua portuguesa, e diga-se de passagem, os linguistas dizem que uma das línguas mais difíceis de se entender é o português, né? Então, por isso que tem tanto... desculpa o meu cachorro que tá latindo aí, né? Então, por isso que tem tantas ou algumas traduções um pouco diferentes. Por que que acontece isso? Porque a Bíblia em si, ela não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi escrita na língua hebraica. Eu quero ver se eu consigo colocar aí na telinha aí um texto em hebraico. Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito quase na sua totalidade na língua hebraica, sendo 98% do Antigo Testamento escrito em hebraico e 2% escrito em aramaico. Eu tenho até aqui um léxico, que é quase um dicionário. Olha lá, você pode ver que é o léxico do Antigo Testamento hebraico e aramaico. Por quê? Porque ela foi escrita em hebraico e em aramaico, que é as duas línguas originais do Antigo Testamento. Porém, o Novo Testamento ele foi escrito 100% todo em língua grega, o chamado grego koiné. Por mais que alguns estudiosos ousam dizer que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, mas não se tem documento na crítica textual, você não acha nenhum manuscrito, nenhuma cópia, nem nada catalogado que prova essa evidência. Então, vamos dizer, é um argumento, é uma teoria, mas comprovado e catalogado, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, ou grego comum. Então, vamos lembrar? Antigo Testamento escrito em aramaico, 98%, em hebraico, 98%, 2% em aramaico e o Novo Testamento todo escrito em grego koiné. Então, quando os tradutores vão trazer ou vão traduzir a Bíblia que nós temos, eles estudam gramática, as linguísticas e usam um léxico como o meu. Quando eu vou fazer a minha própria tradução pessoal, eu faço isso também. Deus abençoe a sua vida, fique na paz.